Como trabalhar a formação, a difusão e a capacitação técnica em cultura e artes no tempo presente tem sido o debate que desafia gestores públicos e produtores de cultura ao redor do mundo. Um desafio que vem sendo acompanhado da necessidade imperativa de proporcionar um processo de intercâmbio entre as cidades sobre esses saberes e os modelos de se fazer cultura e arte. Com esse objetivo, o governo do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura e o Instituto Olhar Aprendiz, estão realizando aqui em Fortaleza um seminário internacional que tem como tema Arte e Cidades na Sociedade Contemporânea. Na pauta, debates em torno da criação artística e reflexões sobre o contexto das cidades na atualidade, com a participação de pesquisadores de vários países no encontro com mostras de linguagens artísticas que trabalham essa formação, a difusão e também a capacitação em cultura e arte. E é para falar sobre arte e cidades na sociedade contemporânea que o Cena Pública de hoje tem como convidados o professor Manuel Tibério Alves de Souza, que é arquiteto, doutor em planejamento urbano e regional. Tem também a participação da professora Rejane Reinaldo, coordenadora de ação cultural da Secretaria de Cultura do Ceará, e também a professora Beatriz Furtado, do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Queria dar as boas-vindas, já agradecer a presença de todos e lembrar a você que nos acompanha, nosso telespectador, que você também pode participar do nosso programa. Se você quiser formular questões aos nossos convidados, o nosso e-mail é cenapublica@tvceará.ce.gov.br. Os nossos telefones 3101-3122, 3101-3125. Professor Tibério, eu queria começar por essa possibilidade que um seminário internacional aqui em Fortaleza possa servir de plataforma aí desse caldo de discussões e até de apresentações também, para criar essa referência de como nós podemos intercambiar essas experiências e, muito mais que isso, dar essa possibilidade de profusão daquilo que já fazemos e que precisamos ainda mais nos alimentar. Acho que o seminário é extremamente relevante, né, na medida em que ele permeia questões que são discutidas no mundo inteiro, questões fundamentais. A questão da arte, o sentido da arte, a questão da cultura, né, pensar a cultura, enfim, a própria questão da cidade, que é uma questão que hoje está dentro, ela surge com toda a força. Nunca a cidade foi tão importante do ponto de vista, enfim, brasileiro, internacional, porque é na cidade onde ocorre todas as coisas, todas as questões. Quer dizer, a cidade não só como um espaço arquitetônico, vamos dizer, um espaço do planejamento, um espaço formal que tem uma intenção e uma racionalidade, mas um espaço também do ponto de vista urbanístico, um espaço que mais do que, vamos dizer assim, uma cidade de pedras, ela é o lugar, vamos dizer, o locus, o topos, esse lugar das relações sociais. Então, na medida em que há fortes movimentos migratórios, vamos dizer assim, na Europa por algumas questões que são distintas da do Brasil ou do Nordeste, e que as cidades se tornam um cenário tão importante, como o próprio Manuel Castells, eu acho que ele coloca, quer dizer, a cidade passa a ser hoje como um ator, né? Não só como um lugar passivo, como se pensou, mas também um lugar simbólico pelas próprias produções culturais, etc., e simbiótico também, pelas essas trocas culturais, pelos conflitos, pelas contradições, etc. Então, eu acho que, se do ponto de vista internacional, o grande tema permeia a questão da cidade, que é onde ocorre, porque as pessoas discutem a questão do Estado, a crise do Estado, políticas públicas, temas estruturantes, questão da identidade. Todas essas questões são extremamente relevantes, mas são absolutamente abstratas. Então, é na cidade, na esfera do município, onde você vai ter realmente uma ideia desse conflito, dessa realidade. É lá onde as demandas vêm, é lá onde as coisas acontecem. Então, e se tratando do Nordeste do Brasil, enfim, eu costumo dizer que acho que a Constituição brasileira eu tenho estudado planos diretores
e aqui, enfim, no Ceará. Eu costumo dizer que a Constituição de 1988, ela meio que dá continuidade, vamos dizer assim, à proclamação da República para o Nordeste do Brasil. Eu acho que o Sul-Sudeste do Brasil não tem muito conflito identitário pela própria, vamos dizer assim, é um lugar muito mais internacional, vamos dizer. E eu acho que o Nordeste do Brasil ficou privado de pensar a si mesmo, pensar sua cultura dentro de uma perspectiva de alteridade, não mais de mimese, de assimilar uma cultura eurocêntrica, mas ele está tendo a oportunidade de pensar agora todas essas questões culturais, cultura viva, memória, e isso se dá na cidade. Então, acho que esse seminário ele é extremamente importante para trazer todas essas questões tão polêmicas. Naquilo que a gente, pegando as palavras do Tibério, essa nossa capacidade de identificação das nossas referências, e usando aqui a referência do samba, do que dá para rir, dá para chorar, quando a gente fala de globalização, que às vezes massacra referências culturais, valores, saberes de uma determinada região, mas também abre a possibilidade de que a gente conheça o do outro e até nos amplia os horizontes em alguns aspectos da vida. Qual, de fato, seria a expectativa da Secult daquilo que é a resultante de um seminário como esse, para se pensar como subsídio até na elaboração de políticas públicas? Eu me reporto aqui às conversas de intervalos, né, do seminário, onde alguém disse: Itarema é o mundo e o mundo é aqui, né, porque Itarema está participando desse projeto, e a gente discutiu exatamente isso, essa possibilidade da cultura como um fenômeno universal, onde essas trocas simbólicas, esses afetos, esses intercâmbios de cultura, eles são muito presentes, né? O seminário hoje, por exemplo, discutiu o mito das Amazonas, tragédia, literatura, dramaturgia, e assentada no universo, porque a partir da mitologia grega, uma presença na mitologia grega, mas também no Brasil e também aqui, né, as Amazonas, né, essas mulheres guerreiras. E a ideia desse seminário é exatamente isso, é esse refletir, esse debruçar sobre a cidade, sobre a produção dessa cidade, sobre a cultura, sobre tudo que nela está contido, né, com esse olhar mesmo sem fronteiras, né, a despeito de qualquer fronteira geográfica que a gente tenha, mas que há um entendimento de que as culturas elas se alimentam, né, sem essa relação tão, às vezes, maniqueísta, né, convenhamos, de que eu sou o explorador, você é o explorado, mas das trocas que há entre todas as culturas, né? Então, a ideia desse seminário é essa, de pensar a cultura como um fenômeno universal, né? Um fenômeno que percebe o local com toda a sua especificidade, mas que está numa conexão universal, né, que está em plena interação, e não só em referência, né, no caso geográfica, né, quando a gente localiza a cidade, mas no sentido que o Tibério coloca, a cidade como lugar do acontecer, né, como um espaço poético, né, como uma poesia espacial, onde acontecem as trocas, onde acontece a vida. A cidade é o lugar da vida, né, a gente percebe isso. Então, por isso que a gente pensou num seminário, dando início a esse processo todo do projeto Encontros e Mostras de Linguagens, que vai até final de junho, com várias ações de formação, de interações estéticas, ações de audiovisual dentro de assentamento de reforma agrária, grupos da Venezuela e da Colômbia dentro de um ponto de cultura, né? Então, são ações várias, de várias linguagens, mas também de vários países. O encontro de um grupo de teatro da Colômbia com o mestre de reizado lá de Sobral, né? Então, são coisas que a gente vê que são conexões, né? A gente considera como conexões que são traçadas. E a cidade é esse espaço, né? Quando vocês imaginam essa incursão pelo interior, por cidades que seguramente não teriam acesso a manifestações outras, e isso pode, naquilo que seja a pretensão de quem conduz a política pública de cultura aqui no Ceará, vocês esperam que tipo de apurado aí
angariar que tipo de resultado disso? Principalmente uma ação efetiva do que a gente chama de democratização, de acesso, né? Tudo isso que está tão presente nas falas das políticas públicas, né? Hoje, particularmente, no governo Lula, né? A gente vê isso no Ministério da Cultura e o Ceará não está fora disso, né? O governo do estado está antenado com isso, com essa possibilidade, com esse desejo de estar onde os pontos de cultura, as teias, né, são exemplos disso, de você realmente fortalecer o que existe. Ninguém está inventando a pólvora, né, criando coisas, inventando, sabe, levando cultura para ninguém. Não se leva cultura para ninguém. Esses grupos, falo particularmente no caso do Paralelo da Graviola, que foi Colômbia e Venezuela, para um assentamento de reforma agrária, eles ficaram encantados. E essa troca desse grupo de teatro com um mestre de reisado, com todo o aprendizado daquela comunidade, para eles foi muito mais rico. Então, essa ideia cai por terra de que você vai e leva cultura para o interior. Isso é uma balela, é um equívoco, né? Você dizer que vai interiorizar a cultura. É triste, é horrível, é um equívoco você dizer que vai interiorizar, né? Porque a cultura, ela existe onde tem gente. E você não vai interiorizar, você não vai levar, porque o interior já tem muita cultura. Você vai trocar, você vai dar possibilidades de intercâmbios, né? Você vai interiorizar o olhar daquela cultura que está lá, né? Exatamente, essa troca que é rica, né?